Voltamos, Futebol 90. Alguém quer responder a pergunta do calendário? Eu quero o seguinte, vai. né? Eu entendo e essa questão de um dia de descanso é a vantagem. O Abel fala muito, o Tite fala muito, né? Fala muito. Só que é o seguinte, no próximo fim de semana, o Flamengo joga no sábado. O Palmeiras joga no domingo. Então, se o Palmeiras tem um dia a mais de descanso pro jogo de ida, o jogo da volta é o contrário, entendeu? Ah, entendi. Então, no final das contas, né? Sem mimimi, sem chororô. A bola rola e que vença o melhor. Olha, essa frase é Mudou, né? nova. Mudou ele, porque Anota, tava no mimimi. anota, porque essa frase é nova, é nova no futebol. Provável Flamengo na tela pra vocês. E aí, ó, Flamengo do técnico Tite. Matheus Cunha, Varela, Fabrício... Pera, volta. Você vai ler outros times, né? Uma empolgação. Agora tá o quê? Tá lendo velório? Lista de velório? Vamos lá, Edu. Flamengo na pedra. Não. Flamengo. Tá nervoso? Não tô, você é doido. Tem certeza? Os outros times botam ele em tudo. Flamengo na pedra. Vai ser um jogaço hoje. Jogaço hoje. Flamengo. Tá de fraldinha. Confirmado, Matheus Cunha titular. Matheus Cunha titular, hein? Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Tá nervoso? Pulgar, Dela Cruz. E entonação? E Arrascaeta. Isso. Na frente o trio. Vai. Na frente, Gerson, Cebolinha e Pedro. É o Flamengo. Nossa Senhora. Flamengo. Foi mal. Você não vai falar o adversário, não. Palmeiras. Não, Palmeiras vai falar o Zé. Fala você, Zé, porque ontem a gente escalou o Murilo não queria ir no tablet. Ele nem foi pra viagem. O Palmeiras, seu treinador Abel Ferreira, vai de Weberton, Marcos Rocha, Mike, Gomes, Vitor Reis, Vanderlan. No meio-campo, Zé Rafael, Aníbal Moreno e Veiga. No ataque, Felipe Anderson, Dudu e o jogador preferido do nosso apresentador, Flaco Lopes. Muito melhor, a diferença. Gente, se É verdade que você comprou uma fronha e mandou colocar o Flaquito? Sim. Pra você emitir vários pensamentos positivos. 0x0. Você assina um 0x0 hoje ou não? Se eu te der um contrato agora aqui, 0x0, Flamengo e Palmeiras hoje, você assina? Quem sou eu para assinar? Mas eu acho que o palmeirense que está em casa... Que Rolando Lero você. O palmeirense que está em casa... Tá um pouco, porque vocês viram as imagens aí, as telas. Acho que o elenco do Palmeiras... Responde a pergunta do Bubu. Ele assinaria. Não, você. Ele perguntou você. Eu não assinaria, porque ele perguntou você. Eu, como amante do futebol, eu quero muitos gols. Eu quero 3x2, quero... Pode ser, mas falei que o Flamengo vai ganhar aqui. Ontem o senhor não estava. Palmeiras tem até hino. O Bubu... Não, colocou o hino do Flamengo. Palmeiras tem hino. A boquinha. Põe o hino do Flamengo. Tá chorando? Põe o hino do Flamengo. Tá chorando? Vocês reforçam aqui. O Carlão e o Kleber, que fazem parte da nossa sonoplastia, eles vão colocar o Domengão também. Cadê o Flamengo? O que aconteceu? É o Flamengo! Cunha, Varela, Léo Pereira. Vê-lo brilhar, seja na terra. Pronto, seja no mar. Eu acho que cada um tem uma memória, né, cada um da sua geração. Eu tenho a memória do Zico batendo falta. Então, sabe qual é a minha? Prefere não ter essa memória. Mas você sabe qual é a minha memória do hino do Flamengo e dos hinos cariocas? Aquela época em que os nossos colegas aqui da TV Bandeirantes, eles transmitiam o Campeonato Carioca. Nós aqui também transmitimos na ESPN, que tinha Valdeir The Flash com o Januário, lembra? Flamengo de Sávio. Eu gostava de ver na TV Manchete, cara. TV Manchete. O título do Botafogo histórico de 89 era muito legal, cara, na TV Manchete. Um abraço pro Sávio, que te mandou um abração. Grande abraço, Sávio. Figura, gente boa demais. Como Diabo Loiro. Gente boa pra caramba. O que tem de Diabo Loiro, né? Qualquer jogador loiro vai virar Diabo Loiro, né? Mas agora, Zé, eu olhei as escalações, e acho que o Flamengo... Não, cara, você não concorda que o Flamengo tem mais opções pro jogo hoje? Não, mas assim, são dois times diferentes, né? No sentido de... Eu acho que o Palmeiras tem 90 minutos de competitividade e é um time que tem um entrosamento muito grande. O Flamengo tem muita qualidade e hoje eu acho que está se encontrando em relação a essa administração de jogo para poder jogar 90 minutos com a mesma qualidade que tem. Né? De saber usar os jogadores, né? É o cobrador, hein, Zé? Saber usar exatamente posição de jogador, como tirar o melhor deles. Eu acho que o Tite conseguiu encontrar esse mecanismo. Embora eu acho que o Tite demore muito para fazer substituições em jogos grandes. Eu acho que ele precisa ser um pouquinho mais ousado, porque o elenco do Flamengo dá essa possibilidade. É um jogo igual para igual. Eu acho que o Flamengo tem um pouquinho de favoritismo
qualidade de seus jogadores, mas o Palmeiras é um outro Palmeiras quando tem jogo de mata-mata, quando tem jogo grande como esse, é uma concentração diferente. Eu acho que algumas peças do Flamengo têm um poder maior de decisão do que a do Flamengo. É só ver o centroavante. Antes de eu ir para o Pedro, eu vou para esse lado da mesa, porque você sempre vem do futuro. Você sempre vem do futuro para trazer a novidade. Não posso falar. Ele vem. É pessoal, Mas é que pessoal. é que eu vou jogar para vocês, aí você vai entender. Você, Bubu, concorda comigo que as peças, as opções do Flamengo, elas são maiores em relação ao Palmeiras? Bubu na tela. Eu não acho isso, eu tenho certeza absoluta disso. E eu vou lembrar, por exemplo, o Tite e o Abel têm um histórico pequeno e recente de confrontos. Mas o Tite está levando vantagem. No jogo do Brasileiro, foi 3-0, né? O Tite assumiu ali na reta final do Brasileiro, né? O Palmeiras acabou sendo campeão, mas tomou um 3-0 no Maraca do Flamengo do Tite. E aqui, mesmo com o Tite, para mim, de forma equivocada, preservando alguns jogadores, Pedro, não sei o quê, saiu com um empatezinho aqui do Allianz. Gramado sintético e tal. Então, o Abel ainda não venceu o Tite, não. Nesse duelo, todo mundo espera que os dois o principal treinador brasileiro contra o principal estrangeiro, duelo tático, não sei o quê. Nos duelos foram poucos, é verdade, até aqui, o Tite está levando vantagem. Aí alguém vai falar, mas Temer, o Tite tem mais material. Nova fase, ó, você viu? Não é? Nova fase. E outra coisa, Sim. pra mim, o cara que poderia fazer a diferença pro Palmeiras não tá no jogo, que é o Estevão. Exatamente. Então, assim, ter perdido o Estevão, porque o Tite é um cara que ele estuda, ele planeja. Tudo bem que o Abel também tem o plano, né? Mas aí, se aparece algum jogador fora da curva lá, um Estevão, que desmonta linha, desmonta esquema, não sei o quê, ele poderia quebrar a perna do Tite. Então, sem o Estevão, o Palmeiras fica mais previsível. Sem o Estevão e com as peças que nós vimos ali. Na sua opinião, Bubu, o Flamengo é mais gulosão hoje? Ele é mais gulosão sempre. Ele é um malvadão, cara. É o gulosão. O Flamengo é um malvadão, todo mundo sabe. Você usou esse termo aí também. Isso. Então, eu acho que hoje o Flamengo vence a partida, só que eu não sei se ele consegue fazer uma vitória tranquila para o jogo da volta. Só que pro jogo de hoje, para mim, o Flamengo vence o jogo, não sei de quanto. Pedro Ivo, já aproveita e manda seu abraço aqui pro rapaz que tá mandando aqui mensagens pra gente. Não, o filho dele ali, o João Lucas. João Lucas é o filho dele. Isso, que é então, um abraço do pro Bahia. João Lucas, é torcedor do Bahia, né? Isso. Um abraço pro João Lucas, torcedor do Bahia. Ele fica assistindo a gente no último bloco, né? Agora você quer falar de Flamengo e Palmeiras, Edu? Isso. Arrebenta. O time do Flamengo, sim, ainda não é brilhante. Hoje que eu digo, né? Um recorte aí das últimas semanas, que ele acaba entrando em campo, é um time minimamente mais ajustado. O Palmeiras das últimas semanas aí é um time que você não consegue identificar nem com a principal característica do Abel, que é o time ligado, intenso, joga. O Palmeiras hoje é Estevão dependência? Não, acho que não é exatamente, porque para mim não falta nem só bola, para mim falta comportamento para esse Palmeiras. Só que ao mesmo tempo, quando eu vejo um duelo desse tamanho, né, um mata-mata de Copa do Brasil, Flamengo, Palmeiras e tudo mais, foi o que eu falei essa semana aqui, eu tenho dúvidas, eu não consigo afirmar que esse Palmeiras está morto, está para baixo, não tem condições. Eu acho que o Palmeiras a gente já conseguiu ver aí nos últimos anos de Abel, né? Já são 4 anos que vai fazer agora em novembro. A gente sempre vê o Palmeiras se reinventando no mata-mata. Tem problemas, tem situações que acabam não passando, ninguém vai se classificar sempre. Mas é o Palmeiras que sempre compete. Nas últimas semanas ele não vem competindo, não vem entregando, não vem se portando como a gente está acostumado. Mas eu acho muito pouco provável que num duelo mata-mata contra o Flamengo o Palmeiras vai entrar com o pneu arriado. Agora hoje... O Flamengo é um time minimamente mais ajustado, longe de ser brilhante também ainda, Zé. Mas a chamada de atenção do Abel... Então, e o que vai vir a partir daí? Ontem o Silas falou aqui... Isso pode ser bom também. Então, isso é usando a experiência de vocês, cara, porque a gente falou, antes de ontem, eu falei pra você como cairia no vestiário, ontem o Silas falou, precisa ver como vai ser o comportamento. Essa vinheta já chegou e já tem o seu reflexo ali, né? O campo hoje vai responder, já chegou, é lógico. Primeiro que você jogando contra o Flamengo... É uma motivação a mais. Existem alguns times que você, hoje no futebol brasileiro, que você joga para fazer o link, né? Sabe o que é, né? Você faz o link para mandar depois para o empresário, para começar a negociar e tal, né? Na minha época era o VHS, agora é o link. Nessa época era fita, né? Na minha época era fita. Jogar contra o Flamengo já é uma motivação por si só. Né? Senão a melhor motivação, porque você vai enfrentar o time que hoje é o melhor time do futebol brasileiro, vamos dizer assim, né?
E depois você tem a necessidade de encontrar de novo aquela concentração, aquela competitividade que o Palmeiras sempre teve. Por que eu falo sobre, até provoquei aqui, sobre a Estevão dependência? Porque o Palmeiras com o Estevão é um tipo de time, eu acho. Porque é automático, você procura sempre o Estevão. Nos momentos difíceis o menino chama a atenção e quando ele pega na bola ele consegue movimentar não só o Palmeiras, mas o time adversário. Né? Porque hoje o Estevão vai para 1 contra 1, tem a marcação duplicada, tem outro que está chegando, ou seja, você pode aproveitar todo esse movimento defensivo para gerar espaços para o seu time. E quando não tem, você tem Dudu e Felipe Anderson. Eu acho que o Dudu joga pela esquerda, o Felipe Anderson pela direita. O Abel deve trocar, mas o Dudu sempre se destacou pelo lado esquerdo e o Felipe sempre jogou muito bem pelo lado direito, especialmente na Europa. Ele hoje? Eu acho que joga com o Felipe pelo lado direito. Eu acho. Porque assim, você vai colocar. Claro que vinha tentando. Mas na Itália, onde ele se destacou mais foi na Itália. Não sei, é que a gente tem essa possibilidade. Eu colocaria o Dudu pelo lado esquerdo, porque ele está mais acostumado. Acho que o time tem um poderio maior com ele em relação a isso. O Dudu, quando entra em diagonal, né, para finalizar na área, ele é um. O Dudu, quando entra do lado direito para finalizar, eu acho que já não tem mais a mesma movimentação. Mas o jogo vai ser bom. O Palmeiras tem que entrar e não pode deixar a concentração cair. Não, e outra coisa. O Flamengo é impressionante. Alguns jogadores, né, em termos de qualidade, mas o Flamengo nos jogos grandes também, quando ele foi chamado para, peraí, isso aqui é jogo grande, o Flamengo cresceu muito. Não, e tem um ponto, né, que a gente olha, a gente está falando da Estevão dependência, mas é porque o menino é um ponto fora da curva. E que o Palmeiras ainda não achou esse substituto, né? Ele tentou com o Dudu ali, vamos olhar, vamos reforçar. O Felipe Anderson, que ainda tem essa troca, tem muita crítica em relação ao posicionamento do Felipe pela torcida. A torcida tá jogando do lado errado, entendeu? Eu já ouvi muito isso. Eu ouvi muito mais coisa sobre crítica ao Palmeiras, viu? Escalação do Marcos Rocha, né? A gente viu na dúvida ali Marcos Rocha ou o Mike, a gente querendo o Giai, né? Que foi contratado e não aparece nem na prévia ali e tal, né? Vai o Vitor Reis ali e tal, Vanderlan lá atrás esquerda. Eu acho que é um jogo muito perigoso para o Palmeiras. E se for de novo, o Felipe Anderson jogou na Europa, a boa parte da vida dele pela direita. Ele chega aqui e joga na esquerda. E o Dudu, que muitas vezes jogou na esquerda, não está na melhor forma, não voltou ainda a 100% depois da lesão, no lado direito. Então tem algumas decisões do Abel ali, ou questões táticas, escolhas, que realmente eu não estou compreendendo bem. Richard Rios fez uma ótima Copa América, aqui não está sendo devidamente aproveitado também. Então tem algumas coisas do Palmeiras que são meio nebulosas. Mas não voltou bem, né? Então, mas é um jogador que tá... Mas, Pedro, tem um outro ponto aí eu quero a opinião do Zé, porque o Zé foi o primeiro a alertar disso. Fala. O Richard Rios, ele voltou gigante, né? E ele voltou gigante. Veio a primeira sondagem, não rolou, veio uma proposta, o Palmeiras negou, e a última agora, bater o pé e só vai embora, se pagarem a multa e acabou. Vai jogar o teu futebol. Eu não sei, precisa ver o comportamento dele, né? Eu acho que é bom jogador. O Abel... poucas vezes nós vimos o Abel falar tão diretamente como ele falou no último jogo. Se o jogador não entender o recado, é difícil. Aí o Abel precisa desenhar. Né? Vai precisar desenhar e mostrar para ele realmente o que precisa ser feito. Eu acho que o Richard Rios ele vem numa crescente também. Né? Quando ele chega do Guarani, ele demora um pouquinho para entender o jogo, esse processo que o Abel faz com os jogadores que chegam no Palmeiras. E hoje não, hoje eu acho que o Palmeiras tem 3 titulares. O Aníbal, o Zé e o Richard. Qualquer um que você tirar, fala, não, vou jogar hoje, esse cara é titular. Não, agora eu tiro o Zé e coloco o Aníbal e Richard. Beleza. Agora eu tiro o Aníbal, coloco o Zé e o Richard. É um meio campo titular, que eu falo em termos de qualidade, não perde em momento algum com a substituição de um deles. Mas para mim, eu acho que o Richard Rios da Copa América é titular no Palmeiras, não é não, Pedro? Mas ele já voltou, esse aí? Então... O Rames Rodrigues da Copa América também joga em qualquer time do Brasil. Então, só que é o seguinte, qual time, qual Rames. Eu vou citar aqui o Zé Rafael. O Zé Rafael teve um grande momento no ano passado. Esse ano ele não está no mesmo nível. Então tem vários jogadores do Palmeiras que não estão mais rendendo o auge. De Gustavo Gomes, Marcos Rocha. Gustavo Gomes já não teve um ano muito bom. O Zé Rafael. E assim, só que o Abel, eu não sei se... Claro, tem o trabalho, o dia a dia, o conhecimento... Não é gratidão, o cara não tá jogando por gratidão. Mas ele também, assim, é muito apegado a algumas figuras, alguns caras e tal. Então ele roda, volta ali, o Rony e não sei o que e tal.
jogadores que o palmeirense assim, já tem hoje uma certa desconfiança, né, tal. Então, me parece, esse é um jogo fundamental, porque se o Palmeiras vacilar, o Flamengo decide hoje essa parada. Você acha? Eu acho. O Palmeiras foi pro Rio de Janeiro. Pro meu Rio de Janeiro. Do Pedro, ó. O Palmeiras foi pro meu Rio de Janeiro há poucos dias. Eu falei aqui, Flaco Lopes vai ficar no bolso do Thiago Silva. E o Fluminense estava lá embaixo, não sei o quê. O Fluminense, né, anulou. Foi um palpite bem ousado o seu, né? O Thiago Silva dominando algum jogador um pouco mais Hoje abaixo. ele volta no Maraca com o Flaco Lopes ali na frente. Aí vai estar o Thiago Silva do outro lado? Não, mas tem uma boa zaga. O Fabrício Bruno, que você adora, e o Davi Luiz, que você está elogiando. Então, por exemplo, ali, é uma boa chance... Não, esses dois são ruins. Eu falo que eu gosto... Há uma boa chance do Flaco Lopes flopar, como diz o Zé, vai falar muito. Flopar? Pode flopar de novo no Maraca. Do Flaco. E aí, então, se o Palmeiras não consegue fazer um estrago ali na frente, com alguns jogadores abaixo e não sei o quê, eu falei, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo meteu 3-0 no Palmeiras do Abel. Se o Flamengo encaixa o 3-0, que acabou, amigão. Então, você tem que jogar com o regulamento embaixo do braço. Como diz o Pedro, é um jogo de 180 minutos. Então, de repente, ali, ó, o Palmeiras não pode tomou 3-0 do Fortaleza outro dia, não pode tomar uma taca dessa. Tem que se segurar pra ter tem que entender que é a competição. Decidir no São Paulo no Allianz. Tocou a sirene, quer dizer? Temos pro break.